Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Nós estamos falando sobre família. E nada melhor do que começar com a primeira família. Gênesis, capítulo 2. Versículo 15 ao 17, quando Deus está estabelecendo todas as coisas, Ele estabelece a família. Todo mundo sabe que era Adão e Eva. E no versículo 15, Deus dá uma ordem. Lembra que Ele colocou o homem e a mulher no jardim do Éden. O homem não fez nada. Até então o homem não criou nada. Tudo que tinha sido criado, tinha sido criado por Deus. Deus vem, cria todas as coisas por sua palavra. Aí do pó da terra ele faz o homem e sopra, libera ali o fôlego de vida. Faz da costela do homem Eva. E estabelece esse casal dentro do jardim do Éden. Mas lembrando que Adão e Eva não eram aqui, eles não estavam de férias. Foi entregue a eles, eles não fizeram nada para merecer, porém, a graça de Deus já estava manifesta ali desde a criação. O homem apenas desfrutaria daquilo que Deus fez. Nós aprendemos semana passada que, exemplo, os filhos são heranças do Senhor. Então, o filho é algo que Deus nos dá, é uma dádiva. Casamento é algo que Deus nos dá, é uma dádiva. Nós precisamos desfrutar disso. Só que, junto a essa graça de você não merecer, mas receber, em paralelo vem a responsabilidade do homem. Deus é soberano em todas as coisas, porém, existe uma responsabilidade humana nessa história. E Deus vem, no versículo 15, e diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar, diga cuidar, para cuidar dele e cultivá-lo, diga cultivá-lo. Bem. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então a ordem de Deus foi que o homem tinha que cultivar e guardar o jardim. Cultivar aqui, ali no sentido original da palavra, é o sentido de ser trabalhado. Cultivar é isso. Quem já cultivou alguma coisa sabe disso. Você pega um pedaço de terra e você trabalha aquela terra, você roça. Eu nunca fiz nada disso, tá? Estou aqui só por conta de pesquisa. O máximo que eu fiz foi plantar o feijão no algodão. Mas você roça a terra. Pastor Edmar, você já fez isso, né? Então você me ajuda aqui, tá? Aí você vem e cavoca a terra, mas antes às vezes precisa preparar a terra. Aí você vem, cavoca, faz ali os buracos, você planta. E depois que plantou, fica parado? Não, você ali continua cuidando para que aquilo venha a crescer, florescer e dar os frutos. Mas mesmo assim você continua guardando, né? Porque pode vir um bicho, pode vir formiga, pode, às vezes põe um cercadinho, porque pode entrar alguma coisa e pisar. Ou seja, cultivar o jardim era a responsabilidade de ser trabalhado. Precisava trabalhar.
Não era simplesmente a glória a Deus, aleluia, e as coisas vão acontecer naturalmente. Não. O sentido de cultivar é também de servir. É o trabalho, servir no trabalho. É a raiz, é praticamente a mesma palavra usada para quando os levitas trabalhavam no templo. Eles serviam ao templo. Eles se dedicavam ao serviço do templo, ou seja, trabalhar o jardim é você ser um servo daquele jardim, você se dedicar àquele jardim, trabalhar aquele jardim. Há uma responsabilidade, há uma disciplina. Há coisas que não podem ser negligenciadas. Isso é a ordem de Deus. Falou, o jardim está pronto, mas você tem que cultivar. A gente não usa essa expressão, olha, você precisa cultivar no casamento. Você precisa cultivar uma amizade. Ou seja, você precisa trabalhar, você precisa se dedicar, precisa de um empenho, precisa de dedicação. Não é algo natural. Se quiser aumentar um pouquinho mais a velocidade dos ventiladores, pode levantar, tá? Estou vendo que o povo está com calor. Eu vim com essa camisa para ver se dá uma impressão assim que você está mais de boa, tipo na praia, tá? A ordem também foi cultivar e guardar. Guardar fala de proteger, de trazer proteção. Fica de olho. O jardim, ele precisa ser protegido. O jardim, ele precisa manter, essa palavra proteger é manter dentro dos limites. Tem que haver um cuidado, um zelo, uma proteção para que ninguém entre, para que não seja destruído aquilo que foi feito. Então perceba que Deus estabelece ali a família e Ele dá uma responsabilidade àquela família. Aí em Gênesis 3, nós temos o relato da queda. Abre comigo 3:1. O relato da queda é o seguinte: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhuma outra árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse, não comamos do fruto da árvore porque está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que Deus andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvindo seus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente. E aí Deus vem aqui com uma maldição ali sobre a serpente e sobre toda a questão do pecado. Nós vemos uma família estabelecida, mas aí algo acontece no meio dessa história. Eles pecam, a serpente entra no jardim, nós vemos ali um diálogo,
E ali eles são induzidos ao erro. E no final dessa história, se você ler o versículo 23, olha o que o texto diz. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo no qual fora tirado. Nós vemos aqui a tragédia de uma família, a tragédia de um casal que perdeu o que tinha, porque desobedeceu ao Senhor. Nós vemos aqui um desastre de um lar. Quando Jesus disse, olha, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, ele é um insensato, porque ele constrói a casa sobre a areia e quando vem o vento e a chuva, a casa desmorona, é grande a sua ruína. Nesses dias, meditando muito sobre esse assunto, nós temos visto muito as famílias sendo destruídas, casamentos se perdendo. No primeiro dia que eu preguei aqui há 2 semanas atrás, eu disse que a grande tristeza e a grande tragédia não é o que nós vemos no mundo, porque o mundo jaz no maligno. A grande tristeza e tragédia é quando nós começamos a ver isso como algo comum dentro da igreja. Famílias em decadência espiritual, moral, famílias, divórcio, separações, adultério, abandono. Nós estamos vendo isso, infelizmente, cada dia mais dentro das igrejas. Por quê? Porque, na verdade, eu quero hoje pregar um pouco mais do mesmo. Eu quero ser um pouco mais insistente em alguns assuntos que já foram ditos, mas precisam ser ditos de novo. Jesus deixa claro que quando nós negligenciamos a palavra de Deus, nós sofremos por conta dessa negligência. O pastor Edmarco, ele fala, se você quebra princípios, princípios te quebram. Então, a grande tragédia, hoje, infelizmente, hoje a palavra ela é um alerta. Porque, irmãos, eu estou há 20 anos, há quase 25 anos servindo o Senhor, como 20 anos como pastor. Praticamente nesses anos eu prego a mesma coisa, quem está comigo todos esses anos percebe que eu sou muito repetitivo em relação à família. Esse é o nosso entendimento bíblico, que as coisas acontecem dentro de casa. É no lar. Nós ouvimos aqui sexta-feira o pastor Luciano pregando que o casamento veio antes de qualquer coisa. Então o casamento é uma instituição de Deus estabelecida pelo Senhor, a família é algo do Senhor. E a maior prova disso é que o inferno tem se levantado cada dia mais para destruir o casamento, para destruir casais, para destruir a família. Só isso já é um motivo para nós entendermos. Primeiro, se o diabo está furioso é porque é algo de Deus. Segundo, você tem que entender a guerra em que vivemos. Mas a minha preocupação, e eu falo em amor, é que eu vejo uma negligência, uma falta de responsabilidade. Quando Deus, muitas vezes na Escritura, nos alerta e fala, olha, acorde, desperte, porque o dia vem. Esse dia está chegando. E nós não teremos uma segunda chance. A chance é agora. O tempo urge. E nós precisamos acordar. Quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz, é evidente, porque a igreja parece que está anestesiada. Uma das coisas que eu confesso a você que foi bom, que foi uma avaliação da pandemia, é que a igreja, houve um breque. Agora está voltando, né? Mas de uma outra força, mas um breque dessa questão de conferência, dessas coisas todas, porque a igreja ela ficou anestesiada com o gospel.
Se a pessoa não está anestesiada com esse gospel, a pessoa ela está anestesiada com as coisas dessa vida. E a Bíblia diz que no tempos de Noé as pessoas casavam, se davam esse casamento, festejavam e não perceberam até que o dia em que começou a chover. E infelizmente não ouviram a mensagem de Noé, que durante muito tempo pregou. Um dia vai chover e se você não estiver dentro da arca, você vai perecer. Nós precisamos acordar, igreja. Nós vemos um desastre familiar. E a primeira coisa que eu aprendo com isso é que tudo tem a ver com a presença. Tudo tem a ver com a presença. Nessa história que nós lemos aqui de Gênesis 3, a pergunta que eu faço é, primeiro, nós vemos Eva conversando com a serpente. A minha pergunta é, cadê Deus? E eu não estou colocando a culpa em Deus. Mas a pergunta que eu faço, cadê Deus nessa história? Uma mulher conversando com uma serpente, e essa mulher que só até então tinha ouvido Deus falar, não percebe o engano, não percebe que aquela voz não é a voz que ela costumeiramente estava acostumada a ouvir. Não, cadê Deus? É a pergunta que eu faço para a igreja. Quando olha para o teu casamento, quando olha para a tua família, olha para o teu lar, cadê Deus? Cadê a presença de Deus? Cadê a voz de Deus? Ou nós viramos verdadeiramente crentes que compartimentamos Deus e domingo é o dia do Senhor e os outros dias não. O dia da célula é o dia do Senhor, mas os outros dias não. Eu vou para a igreja para ouvir o Senhor, mas dentro da minha casa eu não ouço Deus. Na igreja eu fico arrepiado, na igreja eu sinto a presença, mas na minha casa Deus não entra. Nos meus negócios Deus não entra. Na minha escola Deus não entra. No meu casamento Deus não entra. Cadê Deus? Quando Moisés vira para Deus e fala, Deus, eu não vou se o Senhor não for comigo. Moisés tinha entendido que sem a presença de Deus não vale a pena fazer nada. Cadê Deus? Você cultiva a presença de Deus dentro da tua casa. Deus é convidado como aquele casal que convidou Jesus para as bodas e falou, vem participar do meu casamento, porque é importante a presença do Senhor. Ou simplesmente nos encontramos com Deus de domingo, nos encontramos com Deus no dia da célula, mas não convidamos esse Deus para fazer parte do meu dia a dia. Cadê Deus? Qual foi o último dia? Última vez que você orou em família? Esse tem sido o mal dos dias de hoje. Acorda, igreja. Segundo, cadê Adão? Como homem, como autoridade, como sacerdote dentro daquela casa, para, no mínimo, intervir naquela conversa e dizer, o que está acontecendo? O que você está falando com a minha mulher? Mulher, o que você está dando ouvido para esse tipo de conversa? Infelizmente, nós sofremos hoje de um mal, é o mal de falta de autoridade dentro das casas. Hoje, famílias viraram uma bagunça. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e ninguém fala nada. Homens e mulheres que se dizem casados vivem vidas totalmente distintas, agendas distintas. O nosso casamento é mais aberto, então eu não dou satisfação com quem eu falo, com quem eu deixo de falar. Eu não dou satisfação com o que eu gasto ou deixo de gastar. Isso é problema meu. Homens não têm mais voz dentro das suas casas.
Mulheres não são mais respeitadas por sua opinião. Infelizmente, muitos filhos têm definido a estrutura do lar, a agenda do casal. Quem manda são os outros. Cadê Adão para falar? Mas é engraçado, eu pergunto, cadê Adão? Cadê Deus? Nenhum dos dois estavam, mas a serpente estava. A serpente estava lá. Quando eu digo que tudo tem a ver com presença, tem a ver com isso. A presença errada vai te levar para o caminho errado. Não é... Qual a palavra que eu vou usar? Não é... Fugiu da minha cabeça. A gente não fica isento, não é... Fala alto aí, gente. Imune? É, quase isso. Não é isso ainda. Vou achar. Mas vamos entender. Todo relacionamento que você tem, ele vai te influenciar para alguma coisa. É isso que eu quero falar, não lembrei da palavra. Neutro. Obrigado. Eu faço isso propositalmente, só para ver se vocês estão espertos. Nenhum relacionamento é neutro. Sucesso da tua vida, da tua história, do teu casamento, tem a ver muito com os seus relacionamentos. Seu relacionamento com Deus e com quem você se relaciona, quem que você permite que frequente o teu ambiente, tua casa, que você ouve, que te fala, que te ouve, perdão. Não seja inocente. As más conversações corrompem os bons costumes. Tem muita gente convidando serpente para dentro de casa. Tem muita gente dialogando com serpente e não percebe. O desastre tem a ver com a presença. Qual a diferença entre um terreno baldio e um jardim? Imagine um espaço de terra ali de 1.000 metros quadrados. Para você vê um terreno baldio. O que você enxerga um terreno baldio? Não tem nada, normalmente é mato, terra, é lixo. Bicho, rato, tudo que não presta. Qual a diferença? O espaço de terra é o mesmo, aí do outro lado você vê um jardim. Todo arrumadinho, cuidado, plantado, regado, planta tal, flor tal, tudo bonitinho, ajeitado, pedrinha. Normalmente tem uma cerca. Num terreno baldio, a grande maioria aqui tem medo até de entrar, porque fala, meu Deus, vai que tem um rato, um escorpião. Não te atrai, um terreno baldio não te atrai, não tem nada de belo e não tem nada de bom. Pelo contrário, você pode ser picado ali, uma cobra, o escorpião, ou é lixo, é mosca, é rato. Não te atrai. Agora um jardim não, quando você vê um jardim, ele é atrativo por si, você quer parar, você contempla. Se você puder, você entra, você descansa. Você desfruta daquele ambiente, é borboleta, é cigarra, né? Eu estou na fase de cigarra que eu estou pegando até raiva de cigarro hoje, tanto que elas tocam. Hoje era 5 e pouco da manhã, já tinha cigarra. Eu falei, meu Deus, até essa hora, meu Deus, eu querendo aqui estudar e cigarra cantando, né? Por causa do calor. Mas é atrativo. Sabe? No jardim, é perceptível a presença de alguém que cultiva e guarda. Há famílias que é perceptível, que parece um terreno baldio. E há famílias que é perceptível, que tem um jardineiro.
Não precisa me responder, faça essa reflexão, porque culto também é um período de reflexão. O que tem sido a sua casa, sua família? É um terreno baldio? Ou é um jardim? Onde há cuidado, amor, há zelo, há proteção. Há uma autoridade que cuida. Você já reconhece, tem alguém cuidando. Famílias fortes para tempos difíceis são aquelas que têm presença de Deus. São aquelas que têm presença das Escrituras. Porque a presença de Deus é algo meio subjetivo. Convenhamos. Entendo isso. Porém, presença das Escrituras não é algo subjetivo. E quando eu falo presença das Escrituras, não estou dizendo ter uma Bíblia aberta no Salmo 91. Não é ter uma estante com coleções de Bíblias de estudo. Mas é ter, primeiro, a Bíblia praticada. E segundo, a Bíblia ensinada. Primeiro, a Bíblia vivida dentro de casa. Vivida. Vivenciada. Eu sou uma Bíblia aberta dentro da minha casa. Eu sou as Escrituras em vida dentro de casa. O Verbo se tornou vida. Cristo é a palavra que se tornou vida. E isso, em alguma medida, cabe a nós nessa relação. Eu sou a Bíblia viva dentro da minha casa. Quando minhas filhas, quando a minha esposa, elas olham para mim, no meu dia a dia, elas vão enxergar a Bíblia. Elas vão enxergar as Escrituras, elas vão ler a Bíblia olhando para mim. Primeira coisa. Ela vai ler, ela vai enxergar as Escrituras, as verdades das Escrituras na minha vida, na maneira como eu vivo dentro da minha casa. Não há incoerência. Por que muitos filhos de crentes não querem nada? Não querem saber de igreja? Por que muitos jovens não querem saber de casamento? Porque eles falam, eu tenho esse casamento que meu pai e minha mãe têm, pelo amor de Deus, eu não quero ver isso na minha frente. Por que muitos filhos não querem saber de igreja? Porque eles falam, eu viver essa vida, onde meu pai e minha mãe vão para a igreja, faz na igreja, mas quando chega em casa, é só misericórdia, eu não quero. Mas quando seus filhos verem através de você as Escrituras vivas, a real palavra, o perdão, o amor, a misericórdia, a humildade se manifestando por meio da sua vida, você está manifestando a expressão da palavra dentro de casa. Segundo, precisa ter conhecimento das Escrituras. A Bíblia é ensinada. A Bíblia não é apenas vivida, mas você ensina a Bíblia. Você ensina as Escrituras dentro da sua casa. Você lê a palavra. Em família, vocês compartilham de verdades bíblicas. Vocês compartilham de realidades da palavra, de ter perguntas. Cada um dentro da sua realidade, dentro da sua dinâmica, mas isso precisa ser uma verdade. Ensinar que a palavra de Deus deve ser amada dentro de casa. Se faz tudo, mas não negligencia a palavra de Deus. Vamos ter tempo para tudo, mas não podemos negligenciar a palavra de Deus. Quando você vê um casamento em tragédia, quando você vê uma família em tragédia, faça essa leitura. É simples.
Você nunca vai encontrar um casamento forte que não tenha um forte relacionamento com as Escrituras. Você nunca vai encontrar uma família forte que não tenha uma forte relação com as Escrituras. Foi o que faltou ali para Eva. Faltava presença. Faltou uma palavra. Faltou uma autoridade falando algo. E uma família forte para tempos difíceis é uma família que tem presença mútua. Quando eu digo presença mútua, existe manifestação de presença. Existe ali um desejo por estar presente. Existe uma intencionalidade de estar presente. Eu vou ter tempo. Eu vou ter tempo com a minha esposa, com o meu marido. Eu vou ter tempo para os meus filhos. Eu vou ter tempo para os meus pais. Não pense, não, eu já moro junto, isso não é estar junto. Ah, mas eu durmo junto, isso não é estar junto. Ah, mas a gente já não, isso não é estar junto. Lembra, cultivar é ser trabalhado. Presença precisa ser trabalhada, precisa ser intencional. Eu posso estar no mesmo ambiente, mas não estar junto. Eu posso dormir na mesma cama, mas não estar junto. Precisa ser intencional. Qual que é o grande erro dos casamentos? Casais não cultivam, não trabalham mais o seu casamento. Não se preocupa em ter tempo de qualidade. Rodrigo fala muito isso, né, Rodrigo? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Eu vou sair. Não vou ficar em casa, mas vou ficar só nós. Vamos ficar eu e minha esposa. Põe os filhos para casa da avó. Agora como é ali. Entendeu? Vai gastar tempo com a esposa. Vai gastar tempo com o marido. Esses dias. Você me permite, pastor e pastora? Vou testemunhar o que vocês têm testemunhado para nós. Ah, está no podcast. Então eu posso falar porque está no podcast. Eu fico pensando onde que a pessoa falou, porque dependendo de onde ela falou, eu não posso falar. Mas como ela já falou em público, eu posso falar em público. Ela falou que um dia ela estava lá, preocupada com os compromissos de casa, e aí o Edmar falou, eu vou dar uma volta. Vem comigo. Ela falou, não posso. Eu tenho coisa para fazer. Justo. Mas aí ela pensou, poxa vida. Aí o Edmar voltou e falou, olha, eu não casei, eu estou aqui reformulando, depois você assiste o podcast lá. Eu não casei com uma empregada, eu casei com uma esposa, com uma mulher. Eu não casei para ter uma empregada, eu casei para ter uma mulher que me acompanha. Depois dessa, ela já largou tudo e foi atrás. Quem entendeu o recado. Não que não seja importante, não que tenha o seu momento, sabe? Mas precisa equilibrar. O que eu vejo de casal que depois que tem filho, acaba. Virou mãe, virou modo mãe. Puf, modo mãe. É mãe, é mãe, é mãe. Eu já falei isso várias vezes. Eu me lembro quando nós tivemos a segunda filha. E aquela fase da minha mulher, mãe. Eu naquela fase de quase subir pelas paredes. Um dia eu sentei ela e falei, para, senta aqui. Olha, antes de você ser mãe, você era esposa. Então não deixa de ser esposa. Eu sou marido. Existe uma coisa aqui, precisa acontecer. Ela, poxa, Ricardo, eu falei, eu entendo você. Mas a gente precisa chegar num equilíbrio. Porque esse desequilíbrio é muito perigoso. E comuniquei bem ali, conversamos. Processo de entendimento, é um processo. Você que quer ter filho, é um processo. Tudo. Carlão acabou de ter nenê, 3 filhos. Hoje ele falou que estava 4 horas da manhã, parecia uma rave a casa dele. Criança cantando, né? Todo mundo acordado, pulando. É assim. Mas importante falar, importante ali conversar, sabe? Às vezes mulheres negligenciam muito isso, homens negligenciam. Maridos que eu acho um absurdo, maridos que nunca saíram para levar a esposa para o jantar. Não é para jantar na casa da sogra, não é para jantar na casa da mãe.
Não sabe o que é viajar. Eu tenho batido nessa tecla, meu Deus do céu. Não, eu vou viajar para a casa da minha sogra. Não é viagem. Mas ela mora lá em Porto Seguro. Não é viagem. Viagem de férias é vocês sozinhos. Acabou. Com parente não é férias. Na casa de parente não é férias. Mas eu vou economizar. Você economiza de um lado, mas você perde muito do outro. Põe na tua cabeça, meu amigo e minha amiga. Você precisa viajar, como disse o pastor Carlos Eduardo, com essa dona aí. Viaja, passeia. Vai comer, né? Os irmãos estão comendo casquinha, né? Estavam comendo casquinha. Nem que seja um sorvetinho para andar de mão dada. Mas eu acredito que você pode fazer muito mais do que isso. Se prepare, se programe, mas gaste tempo. Seja intencional com isso. Sabe? Namore, beija na boca. Faz tempo que eu não faço. Burro demais. Os casais, eu estou repetindo aqui o que eu vi ontem, daquele pastor Carlos. Carlos não, qual é o nome dele? O de barba, cabelo branco. Cláudio Duarte. Acordei muito cedo hoje, gente. Minha cabeça já... Para vocês é cedo. Para mim já está quase à tarde. Acordei 4h da manhã. Beije, namore, curta, desfrute. Pega um quarto de hotel. Já fez isso? Uma vez eu fui para o Orion. Peguei o Orion uma noite. Fui lá com a minha esposa, longe de todo mundo. Entendeu? Invista. Casamento é investimento. Invista a presença com os filhos. Ter tempo com essas crianças. Não deixe eles se distanciarem, não. Está aqui. Sabe? Quinta-feira eu tive o privilégio de participar. Nós estávamos ali festejando a bodas de 20 anos de casado do Salete e do Assis. Foi muito bonito. Celebrando ali. Mas a Bia, os dois filhos, né? Cadu e a Bia falaram. Mas a Bia falou algo interessante. Que ela falou assim, eu agradeço. E ela começou a agradecer. E todos os motivos de gratidão dela, ela falou, eu agradeço porque vocês foram no shopping comigo. Eu agradeço porque vocês estavam comigo. Eu agradeço porque você estava comigo. Quer dizer, ela não agradeceu por um tênis, por uma roupa, pelo celular, pelo notebook, pelo acesso à internet. Não. Ela agradeceu pela presença. O que marcou a vida dela foi a presença, não foi o que ela ganhou. Foi a presença. Se você lembrar, você vai ver que memórias boas com a sua família foi por causa de presença. Perdão. Eu fui um menino privilegiado. Confesso a vocês. Tive acesso a coisas que boa parte das pessoas na minha infância não tiveram. Brinquedos da Estrela. Muitos. Aquaplay, Ferrorama. Né? Muitos brinquedos. Tive casa com piscina. Viajei com a minha família. Mas olha, de tudo isso que eu vivi em família, as coisas que mais me marcaram foram coisas, não foram coisas que eu ganhei. Eu tive videocassete quando ninguém tinha videocassete, 1986. Eu tive TV de 29 polegadas quando ninguém tinha. Meu pai teve, meu pai gastava com isso, para ele era importante. Mas eu vou te falar uma coisa. As coisas que mais marcaram minha vida foram coisas no qual meu pai e minha mãe estavam presentes. Até hoje isso não me marca, Nossa, eu tive isso, eu tive aquilo. Tive. Passou, quebrou. Mas eu me lembro
As coisas que mais marcaram minha infância foi estar na beira de uma represa pescando na madrugada traíra. Todos uns meninos pequenininhos, a gente acampava e ficava lá esperando o sininho tocar, porque traíra é uma das maneiras de pegar assim. Meu pai fazendo piquenique com a gente num canto, e a gente fazendo piquenique embaixo de uma árvore, comendo pão com ovo. E tangue. Até hoje eu amo tangue. Tangue de laranja. É isso que me marcou. A presença. Não foi o que eu ganhei ou deixei de ganhar. Foi a presença que eu tive. Segunda coisa que eu aprendo com essa família. Não se cale aonde a serpente fala. Não se cale aonde a serpente fala. Adão não falou na hora que era para falar e falou na hora que não era para falar. Perceba que quando a serpente está falando, Adão não fala nada. Mas depois que Deus vem dar uma prensada, olha aqui para mim. Adão fala, foi a mulher que você me deu. Boca aberta. Então perceba que muitos têm sofrido por causa disso. Veja o versículo 16 do capítulo 2. Vamos voltar lá em Gênesis 2. Versículo 16. Deixa eu achar aqui. Versículo 16. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comer, certamente morrerá. Aí, se você seguir o texto, Eva foi feita depois dessa ordem. Olha aqui para mim. Deus dá a ordem a Adão, depois Deus põe um sono em Adão, faz Eva. A ordem foi dada a Adão. Adão deveria ser uma voz para falar, para se comunicar. É assim que nós edificamos uma casa, com comunicação. Efésios capítulo 4, quando... Vê o versículo 26 e 25 e 26. Efésios 4, 25 e 26. Olha que interessante isso. Portanto, cada um de vocês deve... Não. Então não é o 4. É 4, mas não é dos casais. Espera aí, filho. Eu acho agora para você. Aqui, não, é o 5, perdão. 5, 25. Marido, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Ele entregou-se por ela. Que mais que ele fez? Para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Como que Cristo edifica a igreja? Pela palavra. A palavra conduz, a palavra direciona, a palavra orienta, a palavra edifica, a palavra transforma, a palavra cura, a palavra liberta. Palavra. Um dos grandes erros, eu acho que a grande dificuldade de uma família, eu falo isso porque eu sei o quanto isso é difícil, é a questão da comunicação. O problema aqui foi comunicação. Adão recebeu uma orientação, mas ele não passou de uma forma correta. Por quê? Porque se ele tivesse passado de forma correta, acredito que Eva não teria sido tão facilmente enganada. Ou seja, Adão pode não ter falado com Eva, ou Adão não alertou Eva do perigo. Então pensa comigo. Como nós vemos esse problema na vida de muitas famílias? O que é comunicar-se? Estou falando aqui de forma bem ampla. Comunicar é a capacidade de você falar e fazer o outro entender. Então é quando você tem a capacidade de falar de uma forma que o outro entenda. Isso é comunicação, isso é
a expressão exata da comunicação. Como a gente vê isso? Exemplo, eu estou casado há 20 anos, eu estou falando para vocês, irmãos, até hoje eu tenho aprendido a me comunicar. Não é fácil, é um desafio constante. Porque você precisa saber o que vai falar, como vai falar, a hora que vai falar, a maneira que você fala, o tom que você fala, o que você fala, o que de fato você quer falar. E às vezes dentro das famílias você percebe um problema sério de comunicação. Então maridos que fazem as coisas e não se comunicam com a esposa nem sabe o que acontece. Ou esposas que não se comunicam com o marido. E eu não estou falando a nível externo não, apenas. Que comprou um negócio e não falou, que fez uma coisa e não falou. Não, mas eu estou falando também de expressões internas. Eu tenho aprendido isso, eu tenho feito um exercício. Provavelmente muitos vão se identificar. Quando nós não estamos bem, estamos chateados, estamos ofendidos em família. O que normalmente a pessoa faz? Vem aqui na frente. Fica lá no canto. E normalmente a pergunta que vem é: o que você tem? A resposta que chega é: nada. Esse nada tem tudo. Mas qual é a resposta? Nada. Mas você tem alguma coisa, não pode ser? Não tenho nada. Aí normalmente o outro lado fala assim: então tá bom. Quando o outro lado fala tá bom, ele fala: não, eu tenho. Aí despeja em forma de vômito. Seja sincero. Alguém aqui tem prazer em receber uma bela de uma vomitada? Acredito que não. Nem mãe de filho pequeno. Quando a criança dá aquela... volta o leite. Eu nunca sei o que é o nome, mas eu falo gorfada, mas eu não sei o que é. Mas vamos lá. Quando vomita é porque não sabe se comunicar. Adão devia ter se comunicado melhor com Eva. Falado: olha, é assim, assim, assado. E Eva deveria falar: olha, tem uma serpente conversando comigo. A conversa dela está estranha. Boa parte dos casais, vou dar um exemplo. Se a mulher tomar uma cantada ou o homem tomar uma cantada, ela não tem coragem de chegar em casa e conversar, porque senão vai ter um problema maior. Porque o outro lado não vai saber ouvir. Há homens que estão sofrendo, mas eles não falam porque por orgulho, por vários motivos, ou às vezes a mulher é tão frágil, ou parece ser tão frágil, que se ele falar, piora a situação. Tem mulheres que estão guardando circunstâncias dentro de si, porque não tem com quem falar. Porque não tem um marido. Uma das coisas que eu mais tenho aprendido, o Carlão vai ter que aprender bem, porque tem 2 filhas. Quem tem mais mulher em casa tem que aprender, mas filho no geral. Você precisa entender que você precisa ser ouvido. Ou você tem que ser uma orelha para essa turma. Você tem que deixar eles falarem e você ser o lugar onde eles falam. Vem cá. Nossos filhos chegam na escola, você já viu como o filho chega na escola? Ele fica eufórico, é tanta informação que eles recebem, como que ele chega: mãe, pai, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E às vezes você está tão corrido, tão agitado, que você fala: fica quieto, menino. Aí ele se cala. Mas ele precisava falar ali, naquele momento. Aí, não, depois você vai, tem coisa para fazer. Aí a criança... Então ela precisa encontrar alguém que a ouça. Precisa aprender a se comunicar, o casal, a conversar. É um exercício, é uma dedicação. Aquele casal teve problema, porque não soube se comunicar. Nós precisamos ser uma voz para essa geração. Sabe por quê?
Porque Adão deixou que a serpente falasse. E quantos não estão deixando serpente falar? E a serpente não tem falado, ela tem gritado nos dias de hoje. Às vezes tem serpente falando no ouvido da tua mulher, sabe por quê? Porque você não fala. E a serpente vai falar aquilo que ela quer ouvir. Há maridos que não sabem mais falar com a esposa. Sexta-feira o Carlão fez um desafio aqui para nós. Nós tínhamos que virar para nossas esposas e falar 3 elogios. Porque normalmente nós somos rápidos em criticar, rápidos em colocar defeito, mas temos uma dificuldade para elogiar. Com mulher, meu amigo, você tem que elogiar. Ah, mas eu já fiz isso ontem. Entenda uma coisa, deu meia-noite e zerou a régua. Começa tudo de novo. Toda vez que der meia-noite, zera. Tudo que você fez naquele dia, zera meia-noite. Você tem que fazer tudo de novo. É ou não é, mulheres? É ou não é, mulheres? Zerou. Não, pastor, semana passada eu trouxe flores, eu fiz isso, ótimo. Zerou, filho, vai ter que fazer tudo de novo. E diferente. Porque se fizer do mesmo jeito também, ela vai falar, não, peraí. É difícil, pastor Edmar está falando. Por isso que a Bíblia fala que casamento é um mistério. Mas é assim, precisa falar. Fala no ouvido da tua esposa, fala. Chega nela e fala, eita, que hoje você não cozinha, eu levo você para comer fora, a mulher vai dar glória. Elogie seus filhos. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu falo que Adão foi omisso, porque Adão deveria ser uma voz para sua casa. E é interessante que ele coloca a culpa na mulher. E a mulher coloca a culpa na serpente. Nós precisamos entender que nós precisamos ser responsáveis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você acha, se você está aqui hoje e trouxe o seu filho para a classe das crianças, e você acha que nós que temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus na tua casa, você está redondamente enganado. Porque se você tiver essa mentalidade, você se isenta da sua responsabilidade. Não, eu levei, ó, tá aqui, ó, tá na classinha, tá na célula, tá no culto. Então, se você tem essa mentalidade, eu tô lascado, porque se você acha que o pastor tem que ensinar você, quem que ensina o pastor? Nós precisamos acordar a igreja. Nós precisamos ser uma voz porque a serpente está falando. A serpente está enganando. A gente tem que estar muito atento. A gente precisa ser essa voz que chega e, ó, serpente, sai desse lugar. Eu já tive que chegar na minha filha e falar, essa amizade não é boa. Não. Isso aqui não vai assistir. Não. Isso aqui não vai fazer. Não. É assim que funciona. Mas as pessoas não têm acordado. Você sabe que essa ideia de politicamente correto é relativamente nova. Tem 20 anos, mais ou menos. Você sabe qual que é o propósito do politicamente correto? De instituir essa mentalidade politicamente correta? É uma só. Nos calar. Aí você fala, não, eu não posso falar. Eu não posso usar certas expressões. Eu não posso fazer isso. Aí a gente vai sendo tolhido, calado nas nossos valores. Não tem jeito, irmãos. Ou nós nos posicionamos ou vamos perder essa guerra. Famílias fortes para tempos difíceis são aquelas que têm uma voz de autoridade. Isso é cuidar e proteger. Isso é cuidar e proteger como Deus mandou para Adão. Não, na minha casa eu não vou deixar serpente falar. Não.
Não é a serpente que vai falar para minha mulher que ela está bonita, sou eu. Não é a serpente que vai definir a questão da condição bíblica para minha filha, para minhas filhas. Sou eu. Sou eu. É eu que defino, porque eu sou a voz de autoridade dentro da minha casa. Mas para encerrar, mesmo com uma família desse jeito, Gênesis 3, 21, para mim tem um dos momentos mais maravilhosos, que diz assim: Deus, o Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Você lembra que eles estavam nus, expostos na sua nudez, envergonhados, acusados, condenados. Mas Deus, em seu infinito amor, Ele mostrou para aquela família o que Ele iria fazer com o homem. De que você precisa entender o que é ser perdoado. Quando o homem estava envergonhado, com a sua nudez exposta, com a sua vergonha exposta, acusado, Deus vem e mata um animal. Não diz qual é o animal. Mas isso aqui é uma simbologia do que aconteceria com Cristo. E cobre a nudez e a vergonha do homem com a pele desse animal, apontando para Jesus. Eu vou dizer que uma casa, uma família forte para os tempos difíceis, é uma família que tem um cordeiro sobre si. No Egito teve o sangue do cordeiro que guardou cada família. Aqui aponta para o homem redimido. Nós precisamos entender que nossa família precisa ser redimida. Redimida é justamente isso. É quando a culpa é tirada. Porque o sangue de Jesus, ela cobre a multidão de pecados. Tudo que eu falei antes são princípios que você aplica no seu casamento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Não adianta eu aplicar princípios sem o sangue do Cordeiro. O princípio pode até me sustentar, mas o que me leva além é o sangue do Cordeiro sobre a minha casa. Não é que eu sou um bom pai, não é que eu sou um ótimo marido, e não sou. Não é porque em casa nós somos uma equipe de excelentes pessoas. Não. Nós temos nossas dificuldades, nossas crises, nossas lutas. Mas nós temos uma coisa que é, além disso, é o sangue do Cordeiro sobre nós. O que me mantém é isso. É o sangue do Cordeiro. É Cristo. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o valor fundamental do meu casamento. Não é por causa, nós aprendemos sexta-feira aqui, não é por causa do que eu sinto, é por causa da aliança. Não é o que eu sinto, não são meus sentimentos. O centro do meu casamento não são sentimentos de amor que eu tenho pela minha esposa, mas é a aliança que eu tenho estabelecida no sangue de Jesus. Uma casa forte para tempos difíceis é uma casa que tem o cordeiro dentro de casa. Porque lá no Egito diz que o sangue estava, mas o cordeiro tinha que ser comido dentro de casa. Se alimentava do cordeiro que é Jesus. Em casa a gente come Jesus. Se alimenta do cordeiro. E é nos dias da crise, é nos dias diante dessas imperfeições que o sangue do cordeiro nos cobre. Por isso nós precisamos de Cristo sobre cada uma das nossas famílias. Fique em pé, por favor.